Agora, Ana Paula Rodrigues, no início da pandemia, nós vimos muitas pessoas morrerem, nos assustamos com isso e até hoje estamos assustados porque essa segunda onda, ela chegou e chegou com muita força. O jovem pensou que estava livre, falou, não, eu estou livre dessa parada, eu tenho menos de 50 anos de idade, eu não vou respeitar nada, eu vou ficar circulando por aí. Essa nova cepa, mutação que foi encontrada em Manaus, ela já é tida como mais letal e é tida como uma cepa que mata também pessoas com menos de 50 anos de idade. Lá em Manaus, do norte do Brasil, mas me parece que isso está acontecendo também por aqui, Ana. Está, a mortalidade de pessoas abaixo de 50 anos de idade é cada vez maior. E quem está acompanhando esse caso e vai trazer os detalhes para a gente para explicar o que leva a esse resultado é o Lucas Josino, que já está com a gente aqui no estúdio. O que é resultado? Isso é resultado do quê, Josino? É que essas pessoas estão mais expostas à contaminação? É uma cepa mais forte mesmo? O que explica, hein? Boa tarde. Boa tarde, Josino. Um misto dos dois, viu? Ana, Paula, Joel, um abraço para vocês, para todos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. É um misto dos dois, um misto dessa cepa nova, que também pode contaminar bastante os jovens e também essa exposição muito grande. Nós conversamos com vários especialistas, infectologistas, médicos, enfermeiros que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e eles nos disseram que muitos jovens estão dando entrada agora em vários hospitais aqui da cidade de São Paulo com sintomas graves, em estado grave de Covid-19, de coronavírus, principalmente aqui na capital paulista. Nós levantamos os números aqui da capital, os números de mortes que estão disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo, números então oficiais, números de mortes. Então levantamos esses dados de pessoas até 50 anos, 40 anos, 30 anos, pessoas que têm mais de 50 anos. E o que chamou a atenção, Joel e Ana, é que esse número de pessoas até 50 anos duplicou no mês de dezembro. Ou seja, foram 107 mortes de pessoas com menos de 50 anos no mês de dezembro. No mês de novembro, foram 53. E esse número não era tão alto desde agosto. Agosto, pico da doença aqui na capital paulista. Se a gente levar em consideração essas faixas etárias, entre 20 e 30, 30 e 40, 40 e 50, todas essas faixas etárias tiveram um aumento considerável comparado aos outros meses. Ou seja, não tem ninguém livre da Covid-19. Deve ser maior vulnerabilidade. Sim. As pessoas estão mais vulneráveis porque relaxaram. Todos nós relaxamos, eu me incluo nesse time aí, nesse rol. Então, quando você relaxa, você fica mais vulnerável. Foi isso? Essa é a explicação? Exatamente. Estão se expondo mais, né? Estão se expondo mais. Inclusive, a gente conversou com o infectologista Marco Aurélio Safad, que é um dos principais nomes no meio nesse momento, e ele analisou esses números. Um dos aspectos que tem nos chamado a atenção nos últimos meses é a observação do percentual de mortes atribuídos à Covid-19 que ocorrem em adultos jovens. Então, nos parece um claro equívoco entender que essa é uma doença que acomete com gravidade exclusivamente os idosos. Se olharmos os dados do Ministério da Saúde dos últimos meses, fica muito claro que 10 a 15% das mortes atribuídas à Covid-19, elas ocorrem em indivíduos abaixo de 50 anos de idade. Pois é, os jovens estão morrendo mais por Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos todo o tempo na rua, Joel e Ana Paula, estamos vendo pessoas sem máscara, usando a máscara de forma errada, estamos divulgando várias imagens de festas clandestinas, aglomeração em praias, em outros lugares, churrascos dentro de casa. A gente já ouviu muitos especialistas dizendo que dias problemáticos virão e esses números representam bastante isso. Vocês viram as imagens do Rio de Janeiro ontem? Nossa, ontem foi feriado, né? Dia de São Sebastião, padroeiro, né? Isso, padroeiro do Rio. E São Sebastião, eu até disse ontem o seguinte, ele é o santo das epidemias, né? Ele é conhecido como o santo das epidemias, mas não tem santo capaz de nos livrar de uma epidemia quando a gente vê uma cena como vimos lá no Rio de Janeiro. Praias absolutamente lotadas, naquele estilo Rio de Janeiro. Calor danado, bateu em 43 graus, se eu não me engano, ontem, né? E as pessoas foram pra praia. Muita gente, cara. Muita gente. Eu nunca vi uma cena daquela, por exemplo, no litoral aqui de São Paulo.
Não sei se em algumas praias acontece aquele tipo de lotação, pelo menos daquele nível. É até legal chamar agora o nosso ouvinte da Baixada. Nós temos uma audiência muito grande na Baixada Santista inteira, como um todo. Seria legal, você que é morador daí, explicar pra gente se nos dias de pico, nos dias de feriado, nos dias em que há mais pessoas por aí, se há uma lotação tão grande, parecida com a que vimos lá no Rio de Janeiro. Vocês devem ter visto várias vezes essas imagens de ontem para hoje, então seria legal a gente receber esse tipo de informação de vocês que estão aí na outra ponta, no 999-048756. Mas o calor tem um aspecto muito importante nisso, né? Porque uma coisa é o jovem que vai para uma festa, que vai para um bar lotado, né? Porque existem maneiras e maneiras de tentar viver e manter a cabeça sã diante disso tudo que a gente está passando. Mas tem gente que se expõe demais. Agora, o calor, Joel, está contribuindo demais para as pessoas andarem sem máscara na rua. Eu tava falando até isso pra Giovana hoje no almoço, um pouquinho antes de você chegar. Que eu gosto de caminhar e correr na rua também. Eu não vou pra academia mais, eu não gosto, não consigo. Academia de levantar peso, né? Porque eu acho que é perigoso. Não gosto. Vou pra rua. De cada 10 pessoas que passam por mim, 8 estão sem máscara. A coisa virou assim de uma maneira absurda. É a maioria sem. A maioria sem. Se você entra numa loja, se você entra num supermercado, as pessoas estão com máscara. E estão por um único motivo. É obrigatório para entrar. Se você tiver sem, você não passa da porta. Então o estabelecimento está fazendo a parte dele. Agora, na rua, você não vê gente de máscara. É impressionante. E aí você fica na calçada sem saber para onde correr, sabe? Se abaixa a cabeça, se põe a mão na cara, se vira de costas. E você viu vários estudos já. Deixa eu colocar de forma clara para vocês, e resumindo, alguns desses estudos. Se uma pessoa tiver com máscara e a outra com máscara também, a 1,5 metro de distância, e uma delas estiver contaminada, a chance de passar o vírus de uma pessoa para outra é 0. Se você tiver a 1,5 metro de distância e as duas utilizando máscara. Só para você ter uma noção da importância da máscara. Só que se uma da delas barreira tá física sem, que é a máscara. Não, aí já vai diminuindo. Basta uma delas estar sem, já diminui muito essa exatamente, e muito. Então por isso que é importante, sim. Parece uma bobeira, parece uma bobagem a gente ficar falando aqui de máscara. É um saco, é uma porcaria usar máscara. Ninguém gosta disso, todos nós odiamos, nos sentimos incomodados, mas não tem o que fazer. Acho que pelo menos mais esse ano inteiro a gente vai aprender a lidar com a máscara. Eu me adaptei muito bem com uma nova que consegui recentemente, tem coisa de 60 dias, eu consegui uma de um tecido que parece o neoprene, só que bem mais fininho que o neoprene, muito fininho, elástico, ele não incomoda a orelha, é fininho, você consegue respirar de um jeito interessante, é menos incômodo do que as outras máscaras. Então é legal você ir buscando, talvez até encontrar uma que se adapte à sua condição. Né? Isso deve ter muito a ver de pessoa para pessoa, deve ter uma ligação direta de pessoa para pessoa. Então cada um deve se adaptar com um tipo de tecido, um formato de máscara. É importante você ir buscando até se sentir confortável, né, Ana? É isso. O ouvinte mandou mensagem aqui, você chamou, eles estão participando. O Josué escreveu pra gente no YouTube falando que ele é do Guarujá e todas as praias por lá estão lotadas. Todos os dias, pelo menos. Ele está nos ouvindo do litoral e falou que tem sido essa a situação por lá. Valeu, Josué. Muito obrigado, viu? Daqui a pouco colocaremos vocês. Tem vários aqui. A gente daqui a já está separado aí? Já, daqui a pouquinho a gente coloca mais ouvintes do litoral falando. Legal, no 999048756. Nossa Ana Paula Rodrigues já está abrindo o WhatsApp. Josino, algo importante a ser colocado para a gente finalizar esse assunto de mortalidade de pessoas com menos de 50 anos? Vocês falaram sobre máscara e tal. Tem muita gente que quer ser malandro, no bom sentido, de não usar máscara, mas se esquece que malandragem de verdade é viver, né, Joel? A grande malandragem da vida é viver mesmo. Tem uma frase que fala assim, a grande malandragem da vida é ser honesto. E agora a grande malandragem da vida é você viver. E para viver você tem que agir desse jeito. Tem uma música do Jorge Ben que fala isso. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. É, isso aí, tá vendo? Isso aí. Bacana, gostei dessa. Josa, lá na ZL tá tudo bem? Tudo bem. Nossa querida Zona Leste de São Paulo? Zona Leste é a mais querida, tá tudo bem. As pessoas têm que se cuidar também, que os números lá estão feios, hein? Um abraço e um beijo bem especiais a vocês aí, queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão nos acompanhando agora diretamente da ZL, terra do nosso Lucas Josino.